E aí, pessoal, bom dia. Quanto tempo? A gente precisa estar de vez em quando tendo esse contato cara a cara para a gente não perder a identidade. Vocês estão chegando perto de Enem, vocês precisam buscar os conhecimentos. Eu queria estar aqui me deixando à disposição para vocês. Qualquer dúvida, qualquer pedido, é, pode me procurar. Eu vou lhe ajudar. A gente pode estar fazendo uma videochamada, tirando uma dúvida, alguma coisa do tipo. E aí tem que partir de vocês. Eu estou aqui à disposição, estou me botando à disposição. Se vocês tiverem interesse, certo? Pode me procurar. O capítulo que a gente vai analisar na aula de hoje, ele se chama "You Are the World". É o título de uma música, né, gravada por inúmeros artistas, a pedido do Michael Jackson, e ele fala sobre o mundo, né? Na página 238, vocês vão encontrar o início deste assunto, "You Are the World". Eu não quero adentrar aqui a letra dessa música, e eu queria era pedir que vocês fizessem essa pesquisa. Vão atrás dessa música, saber o significado. A música é muito bonita, fala de criança, fala de negro, fala de mulher, ela tem todo um contexto de construção de um novo mundo. E, na verdade, esse assunto vai falar de um novo mundo. Ele inicia aí com uma imagem, alemães celebrando a abertura da fronteira entre Berlim Ocidental e Oriental, ou seja, 10 de novembro de 1989. Eles estão celebrando o que tinha acontecido um dia antes, a queda do Muro de Berlim. Quem lembra, o Muro de Berlim é símbolo do mundo bipolar, do mundo dividido entre as duas superpotências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética. Nós temos aqui o nascimento de um novo mundo. Olha aí, "You Are the World". Nós temos um novo mundo, um New World, um novo mundo aparecendo aí. E se o Muro de Berlim simboliza a Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim simboliza naturalmente o quê? O fim da Guerra Fria. Nós temos o final da disputa incessante entre Estados Unidos e União Soviética pelo mundo. E, adiantando aqui o conteúdo, quem perde a Guerra Fria é a União Soviética. A União Soviética, ela é derrotada por suas próprias condições. Ela não reunia mais capacidade financeira de disputar o mundo com os Estados Unidos. E o último presidente, o Mikhail Gorbachev, o último presidente da União Soviética, ele introduziu duas medidas muito importantes, a Glasnost e a Perestroika. A Perestroika era uma medida econômica, ele readmitia a abertura de empresas particulares dentro da União Soviética, ou seja, o comunismo ele começava a cair e a União Soviética teria que se abrir ao capital, teria que se abrir à propriedade privada, a princípios capitalistas. Então a Perestroika foi uma reforma econômica. Já a Glasnost, uma abertura política, uma espécie de transparência política, começa a se divulgar o que acontecia dentro da União Soviética, certo? E claramente a União Soviética caminhava para um novo mundo. Ela ainda durou ali mais algum tempo após a queda do Muro de Berlim, né? Foi até 1991, quando ela de fato ela acaba nascendo dali uma série de repúblicas, uma série de países autoritários também. A gente pode citar aqui alguns países como exemplo, como a Tchecoslováquia, né, que depois vai virar a República Tcheca e a Eslováquia, a Iugoslávia, que posteriormente vai se desmembrar em outros países como Sérvia, Montenegro, Bósnia, Herzegovina, Kosovo. Então a gente está adentrando aqui uma aula de geografia. E o grande herdeiro do fim da União Soviética é a Rússia. A Rússia se torna, não é, uma nação potente, né? Não tinha a pujança econômica da União Soviética, mas tinha o poderio militar. Então a gente inaugura uma nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial, tudo dava a crer que seria uma ordem unilateral. Os Estados Unidos iriam mandar no mundo. E não é isso que vai acontecer, certo? Nós vamos ter uma nova ordem chamada de ordem multipolar, uma ordem global. Os países vão entender que precisavam bater de frente com as superpotências. Então, por exemplo, aqui na América do Sul, surge uma sigla chamada Mercosul. O Brasil só não tinha força para disputar com os Estados Unidos, né? Não tinha representatividade dentro da América, mas unido ali com a Argentina, Uruguai, Paraguai e outros países, ele poderia fazer frente. Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, surge os BRICS,
né? Os países emergentes, esses podem dialogar com os Estados Unidos e a Europa. A Europa cria a União Europeia, os Estados Unidos criam o NAFTA. Então a gente entra numa nova ordem mundial, um tema bastante comum na aula de geografia, mas que é óbvio que faz parte da história do tempo presente e a gente precisa fazer essa discussão. Uma temática muito bem trabalhada também no livro de vocês, na página 239, é o fim do apartheid na África do Sul. E o que foi o apartheid, professor? O apartheid, pessoal, nada mais é do que um dos maiores absurdos que o homem branco fez. Quando ingleses e holandeses ocuparam a África, eles tomaram parte da possessão sul do continente. E lá teve episódios famosos, como a Guerra dos Boeres. Vocês que vão fazer vestibular tem que pesquisar, né? E essa Guerra dos Boeres faz com que os ingleses consigam ter superioridade aos holandeses, e eles é que vão implementar a colonização. E uma minoria branca legitima através da lei um regime de segregação racial, ou seja, era legal, juridicamente falando, estava na lei, na Constituição. Os ingleses brancos eram superiores aos negros africanos. Negros não podiam frequentar escolas, não podiam jogar em praças, sentar em brancos. Tinham placas, não é? Praias, permitido acesso apenas de pessoas brancas. Negros não eram permitidos. Para vocês terem uma ideia, até mesmo empregos, restaurantes, os brancos se recusavam a ser atendidos por negros. Então, era um sistema terrível. Na página 239, você tem a imagem de Nelson Mandela, o principal líder sul-africano. Esse cara vai viajar, ironicamente, para a Inglaterra, se forma em Direito e começa a se tornar um ativista e criticar e bater no apartheid mundialmente. Essa atrocidade, esse absurdo, ele começa a varrer o mundo inteiro. O Nelson Mandela é preso, passa só 30 anos na cadeia, em uma solitária, só 30 anos. Eu indicaria aqui o filme Invictus para vocês assistirem, filme muito bom, que conta o Nelson Mandela tentando unir brancos e negros na África do Sul, quando ele se torna presidente lá na frente, depois Nobel da Paz, um homem fantástico. E aí o Nelson Mandela, 30 anos depois, ele, quando consegue sua liberdade, na década de 90, nós já estamos ali na década de 90, por isso história do tempo presente, uma história recente, a gente fala de Nelson Mandela conseguindo, depois de uma pressão brutal internacional, depois desse final de contexto de Guerra Fria, os negros conseguem liberdade, conseguem pôr fim ao apartheid. Nelson Mandela é o grande símbolo, é eleito presidente e ele vai iniciar um processo de, não de segregação, mas de união racial dentro da África do Sul. Importante que você assista o filme Invictus. Na página 241, ele vai trazer um tema delicado para vocês, que é a questão do Estado de Israel. Pessoal, os judeus na Segunda Guerra Mundial foram muito massacrados pelos alemães. Nós tivemos 6 milhões de judeus mortos. Os campos de concentração, Auschwitz e Treblinka, se tornaram símbolos do medo e do horror. Então o mundo sentiu-se na necessidade de pedir desculpa aos judeus. E a ONU, em 1948, ela faz uma assembleia e convoca os judeus ali sobreviventes, ou os representantes desses judeus, que iriam decidir o que iria acontecer com eles. E eles tinham um pedido simples, queriam Canaã. Quem conhece a Bíblia sabe, eles queriam a Terra Prometida. E a Terra Prometida, gente, é onde hoje nós conhecemos como Palestina, uma região habitada por árabes. E a ONU tem a brilhante ideia de dar a Terra Prometida, ou de doar parte dela para a criação de um Estado judeu, que fica conhecido como Estado de Israel. E passam-se alguns meses, anos, dentro do contexto de Guerra Fria, Estados Unidos da América passa a apoiar Israel, a Palestina passa a ser apoiada pela União Soviética, e aí todo mundo sabe o que acontece no Oriente Médio, naquela região ali tensa, faixa de Gaza, Jerusalém, ataques terroristas, homem-bomba, surgimento da Al-Qaeda, certo? Osama Bin Laden, terrorismo, certo? É fruto dessa falta de planejamento aí na criação do Estado de Israel e também fruto da disputa maçante, dolorosa que foi a Guerra Fria. Então, são assuntos riquíssimos que fazem parte do contexto atual e que é necessário que vocês façam leitura. Repito, qualquer dúvida, estou à disposição, é só me procurarem. Abraço, fiquem com Deus.